da revista número 5, Livros Históricos, da série Fundamentos Teológicos da Bíblia. Hoje a lição número 8, as vestimentas dos sacerdotes e sua simbologia, Êxodo 28. Vamos ler esse versículo, Êxodo 28, 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Êxodo 28, 4. Então, aqui está o mandamento. Farão estas vestes. Uma pequena lista aqui das coisas que a gente vai ver logo, né? Peitoral, éfode, manto, túnica bordada, mitra, cinto e assim por diante. Então, na próxima página, vestimentas sacerdotais, né? Porque são dois tipos de sacerdotes que a gente vai estudar, que é o sacerdote normal e o sumo sacerdote. Quer dizer, os sacerdotes, né, normais, vamos dizer assim, os não sumos eram em quantidade bem maior, que sumo sacerdote só tinha um por vez. Então, a tarefa do sacerdote, eu escrevi aqui, a tarefa do sacerdote era restaurar o contato do pecador arrependido com Deus e cultivar essa comunhão. Dizendo assim, em minhas palavras, explicando, a Bíblia não diz exatamente dessa maneira, né? Mas os sacerdotes ali que Moisés instituiu, eles estavam trabalhando para isso, para fazer os sacrifícios, fazer os rituais, as cerimônias, enfim, todas aquelas coisas para que as pessoas se encontrassem com Deus, as pessoas se reconciliassem com Deus. E então a roupa do sacerdote, ela tinha um valor muito importante, porque uma que com isso mostrava claramente quem é o sacerdote, porque mostrava claramente, então ninguém podia simplesmente fazer uma roupa sacerdotal para si mesmo e dizer, eu sou sacerdote. Por quê? Porque ninguém podia se determinar a si mesmo como sacerdote. Para ser sacerdote tinha que preencher uma série de critérios que a Bíblia explica, né? Tinha que ser de uma certa família, tinha que ter uma certa idade e assim por diante. Então, é a mesma coisa, nós vamos ver que o sacerdote, hoje, no nosso tempo, são os crentes. Que todo crente é um sacerdote. Então, tudo o que se refere a sacerdotes no Antigo Testamento, num sentido figurado, se refere a nós, a cada crente. E o sumo sacerdote agora é Jesus. E tudo que está escrito no Antigo Testamento acerca do sumo sacerdote, né, tem um significado que se transfere para Jesus. Então, as roupas dos sacerdotes, elas serviam, como diz ali, para glória e ornamento. Elas embelezavam o sacerdote. Faziam dele uma pessoa sagrada. Interessante que usa essa palavra aqui, né? Estas, pois, farão, pois, santas vestes para Arão. Vestes muito especiais, vestes exclusivas, né? A palavra santa significa isso, exclusivo, separado. Então, ele tinha essas roupas que eram exclusivas, que eram divinas, vamos dizer assim. Que sempre a palavra santo tem essa conotação de algo divino. E o que são as roupas nossas? Não podemos, transferido, quer dizer, essas roupas dos sacerdotes, transferido para nós, crentes, vai significar alguma coisa também. Várias coisas vai significar. Isso nós vamos estudar agora. E cada detalhe daquela roupa simboliza alguma coisa na glória de Jesus, a obra de Jesus, a beleza de Jesus. Os sacerdotes, eles eram para ser pessoas especiais, pessoas que se destacassem no meio dos outros, e assim, os crentes em Cristo é para se destacar no meio das outras pessoas. E
o tabernáculo e o sacerdócio eram exemplo e sombra das coisas celestiais. Isso está escrito em Hebreus 8:5. Então, assim, né, a nossa vida, uma parte da nossa vida, ela é uma sombra das coisas celestiais. Então, se eu falar assim que nós já estamos vivendo o céu na terra, num certo sentido, escondido, quer dizer, que a gente tem a presença de Deus no nosso coração, no nosso ser, que nós temos, né, a paz de espírito, que nós temos a comunhão com Deus. Então isso já é um pedacinho do céu. E assim o tabernáculo e o sacerdócio representavam o céu, como Moisés viu o tabernáculo lá no céu, como João também viu, né, o tabernáculo lá no céu, que é de uma linguagem que fala sobre Jesus. Algo difícil de entender, né, porque sim, no livro de Apocalipse fala, né, de um tabernáculo no céu, mas esse tabernáculo ele simboliza Jesus. E a gente pensa, espera, Jesus ele não é um tabernáculo, né? Mas Jesus também, se a gente pensar assim, Jesus também não era uma palavra, mas lá em João fala, né, que o verbo se fez carne, né? Então, a gente vê que Jesus, né, não é fácil a gente entender Jesus. Ele é Deus, 100% homem, ele é palavra, ele é tabernáculo, né? Então, a gente vê como tem tanta coisa para a gente aprender acerca de Jesus. Quando Jesus veio, a realidade que lança a sombra em si se tornou inútil, né? Então, o livro de Hebreus fala sobre isso, que o tabernáculo e o sacerdócio eram uma sombra. O que é a sombra? A sombra é o resultado de da luz quando bate num objeto. E se o objeto é Cristo, deixa eu ver onde que em algum lugar eu coloquei um desenho desse, né? Acho que foi numa das lições anteriores que a gente viu aquele desenho falando sobre isso. Mostrando para ficar mais claro, a luz batendo, aí tem Jesus, né? A cruz simbolizado, e aí aquela sombra que se estica para o Antigo Testamento. Então, nós temos que nos desfazer da sombra, esquecer a sombra, vamos dizer assim, entender que a sombra ela apenas ajudava a entender, ajudava a preparar a realidade. Quando veio a realidade, agora estamos entendendo completamente a sombra. E por isso as pessoas que tentam ainda cumprir as leis de Moisés, que tentam ainda fazer essas coisas, como o tabernáculo, né, como aconteceu uns anos atrás ali em algumas igrejas do Brasil, que fizeram um tal de Arca da Aliança, né, e colocaram lá nas igrejas a Arca da Aliança. Claro que, vamos dizer assim, eu creio que a maioria dos crentes entende que isso é só um teatro, vamos dizer assim, bonitinho, que tem um sentido pedagógico, né, assim como, né, digamos, se coloca lá uma boneca dentro de uma caixinha, né, lá na igreja no Natal, assim, para simbolizar Jesus, alguma coisa assim. Quer dizer, as pessoas entendem que, claro, Jesus não é uma boneca, né, vamos dizer assim. Então, mas, né, existem sempre pessoas que não entendem que isso é apenas um teatro e acham que aquilo é uma coisa real, como por exemplo a questão de guardar o sábado, de não comer carne de porco. Então tem pessoas que não entendem essa questão de sombra e realidade, que essas coisas lá foram uma sombra e que hoje nós temos a realidade, nós entendemos o porquê aquilo foi dado como uma preparação, que aquilo foi o tempo da infância espiritual, mas agora nós estamos no tempo da adultez espiritual, que fala que a lei é o aio, né? O aio significa o quê? Um pedagogo, um professor que cuida da criança, porque as pessoas naquela época estavam numa fase da infância espiritual, por assim dizer. Eles precisavam da lei, é como uma criança que precisa de leis. Os pais têm que dizer o tempo inteiro para a criança, não faça isso, não faça aquilo, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, porque a criança ela não entende a lógica que está por trás das ações, por trás, por que é que eu não posso fazer isso, por que eu não posso fazer aquilo. Então os pais simplesmente dizem, não faça, é proibido e tal.
Pronto, quando a criança é pequena, depois a criança cresce, ela começa a entender a lógica. Então é mais ou menos isso que acontece, né? No Antigo Testamento, Deus tinha dado muitos mandamentos, não faça, não faça, não faça, e agora veio o Espírito Santo, e agora a gente tem no coração o entendimento da vontade de Deus. Então, tento fazer uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a situação, e por isso que a gente não pode mais voltar para aquelas coisas, porque aquilo era uma preparação, tá? Ok. Jesus não ensinou seus seguidores a estabelecerem uma classe sacerdotal, ou construir tabernáculos ou templos, nem confeccionar vestimentas específicas para obreiros da igreja. Então isso aqui é interessante. A partir de Êxodo, a gente lê aqui muitos e muitos capítulos em Êxodo e Levítico falando sobre o quê? Sobre o tabernáculo, como que ele era para ser construído, e depois Salomão foi lá e construiu o templo, que na verdade era só um tabernáculo feito, em vez de ser feito de pano, feito de pedra. Então esse é o templo de Salomão. É o tabernáculo, ao invés de pano, pedra. Né? Então, quando a gente fala de templo, está falando de tabernáculo. Então, e a mesma coisa as vestes sacerdotais. Quer dizer, os sacerdotes do templo de Salomão usavam as mesmas roupas como os sacerdotes aqui no tabernáculo de Moisés. E a classe sacerdotal, quer dizer que havia lá um grupo de pessoas que eram sacerdotes, e haviam os outros, o restante do povo, que não eram sacerdotes, os não sacerdotes, os leigos, né? Leigos, quer dizer, sacerdotes e leigos, dois grupos. E no Novo Testamento tudo isso cai fora, tudo isso para de existir, tudo isso nós agora pegamos num sentido figurado para nós. O templo somos nós. Os sacerdotes, né? O templo é nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos sacerdotes. E as vestes sacerdotais são o nosso modo de viver. Esse é o significado transferido destas coisas. Então, por isso, não podemos fazer um significado literal. Então tem pessoas que, né, falam em templos, né, digamos, os católicos, quando passam na frente de uma igreja católica, fazem o sinal da cruz, porque para eles aquele prédio é um templo religioso, um templo sagrado. É como os padres católicos, eles se chamam de sacerdotes, o que, né, por inferência, faz com que o povo sejam os leigos. E também tem as roupas, né? Os padres usam, né, aquelas roupas deles, que são vestes, talares, né? Ou seja, são tipo vestes sacerdotais. Se eles são sacerdotes, as roupas são de sacerdotes. Roupas de sacerdotes, roupas sacerdotais. Então são tudo coisas que não existem mais no Novo Testamento. Se eles fazem, porque eles estão, né, vamos dizer assim, ressuscitando coisas lá do Antigo Testamento, cavocando, buscando coisas do Antigo Testamento aqui para o contexto do Novo Testamento, e isso é errado. Né? Isso contradiz, porque se eu digo que cada crente é um sacerdote, a Bíblia ensina que cada crente é um sacerdote, mas a Igreja Católica vai e fala, não, os padres é que são os sacerdotes, então com isso eles estão rejeitando um ensino do Novo Testamento. Ou seja, a gente diz que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo, mas eles vão lá e dizem, não, o templo é essa construção, que tem uma torre, que tem lá um sino, esse é o templo. Então, com isso, eles estão rejeitando o ensino do Novo Testamento. Sutilmente, eles não estão dizendo diretamente, olha, nós não temos interesse no Novo Testamento, eles não dizem isso diretamente. Mas, né, sem querer, né, claro que não é intencional, mas eles estão fazendo isso sem perceber. E por isso daí as pessoas daí também não têm essa consciência de que eles são sacerdotes, de que o corpo deles é um templo, e que o comportamento deles é que é a veste sacerdotal. Tudo isso eles acabam não tendo consciência, né? E daí quando se fala de uma fé viva, uma fé verdadeira, eles também não sabem do que se trata, né? Porque a fé deles é parecida com a fé do Antigo Testamento, uma fé religiosa, uma fé mediada, porque essa era a questão do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram o quê? Mediadores. Foi a primeira frase que eu escrevi.
a tarefa do sacerdote era restaurar o contato do pecador arrependido com Deus. Quer dizer, então o sacerdote era um mediador. Ele mediava. Ele, né, tipo assim, era um menino de recados de Deus para as pessoas. Assim, as pessoas encaravam o sacerdote. E então, a Igreja Católica, quando ela chama o padre de sacerdote, ele está dizendo isso. O padre é um menino de recados de Deus e as pessoas, para chegar a Deus, precisam do recado, quer dizer, do trabalho desse menino de recados. Ou seja, é uma mediação. E isso está errado, porque no Novo Testamento cada cristão tem o contato direto com Deus. E um pastor numa igreja evangélica, ele não está ali para ser um menino de recados de Deus, ou seja, um mediador, mas ele está ali para ser um organizador da igreja, que a palavra do Novo Testamento é episcopos, bispo, ou seja, supervisor, um organizador. Esse é o trabalho de um pastor de uma igreja evangélica, uma igreja, vamos dizer, bíblica. Esse é o significado bíblico da palavra. Então, por isso que temos que ter muito cuidado com essas palavras, sacerdote, templo, essas coisas, né? Para não escorregar no sentido do Antigo Testamento, para nós permanecermos no sentido do Novo Testamento, para nós entendermos, nosso corpo é o templo, nós somos sacerdotes, quer dizer, meu corpo é o templo, eu sou um sacerdote, e o meu modo de viver, o meu comportamento é a veste sacerdotal. Então, como é que se vestiam os sacerdotes, né, comuns, os sacerdotes assim, sem ser sumo sacerdote, que eram os filhos de Arão, né? Os filhos de Arão eram os sacerdotes, e aí um deles era escolhido para ser o sumo sacerdote. Então vou ler aqui Êxodo 28, 39 e também o 42. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. Êxodo 28, 39 e 42. Então, nesse versículo tem várias roupas aqui que eles falam, e eu vou tentar colocar isso numa sequência lógica, para a gente tentar entender, e a sequência que eu acho que é a mais lógica é a sequência que se usa para vestir. Como eu descrevo uma roupa, né? Primeiro as roupas íntimas, depois o que vai por cima, por assim dizer, as camadas, por assim dizer. Então, por isso, a roupa de baixo são 4, quer dizer, desculpa, 4 são as roupas, a primeira é a de baixo, calções de linho. Roupa de baixo que ia até as coxas, para cobrirem a carne nua. Seria como, vamos dizer assim, uma cueca que vai até o joelho, né? Vamos dizer assim, de linho, né? Claro que naquela época não existia algodão, quer dizer, existia o couro, existia nem sei quais os materiais todos que existiam para se fazer roupa, mas algodão com certeza não existia. Então, em cima dessa cueca ou desse calção, vinha a túnica. O que é a túnica? Túnica seria como se fosse o que a gente chama de vestido, ou seja, né, uma coisa que vai dos ombros até os pés, né? Que hoje em dia as mulheres que usam, mas né, que vai do pescoço até o chão, túnica. E a túnica de todos os sacerdotes era bordado durante o processo de tecelagem. É interessante observar esse detalhe. Quer dizer, eu li várias e várias vezes esses textos para entender isso aqui. Porque as palavras, claro que é uma coisa aí que foi dada há mais de 3.000 anos atrás. Mais de 3.000 anos atrás. Então, tem coisas que naquela época eram muito diferentes do que hoje. E por isso eu tentei entender isso, e aqui diz, era bordado durante o processo de tecelagem. Quer dizer, a tecelagem naquela época era o que? Eram fios, né? Fios que eram cruzados kreuz und quer, quer dizer, de cima para baixo, da esquerda para a direita, os fios, e nesse processo eram colocados fios coloridos, para que desse ali um musta, quer dizer, um desenho, resultasse disso.
Então, bordado durante o processo de tecelagem, diferente do bordado que a gente aprendia na escola, ou que as nossas mães faziam, quer dizer, que pegava já um tecido pronto, né? Minha mãe, ou lá na escola, a gente aprendia a bordar assim, pegava um tecido pronto, prendia em cima de um negocinho ali que prendia, e aí com uma agulha e acrescentava naquele tecido um desenho, com uma linha de lã, alguma coisa assim. E aquela túnica era diferente, ela não era bordada desse modo, ela era bordada diferente. Na hora que fazia o tecido, o tecelão colocava lá dentro uns fios coloridos. Um detalhe, vamos dizer assim, só para a gente entender um pouquinho melhor o que o texto bíblico fala. Depois dessa túnica, lembra, primeiro a roupa de baixo, depois vinha essa túnica, esse vestido, e depois vinha um cinto para amarrar essa túnica, que também era colorido esse cinto. E daí o quarto era mitra, uma cobertura para a cabeça semelhante a um turbante. Então tem bíblias que traduzem por turbante, mas turbante é algo bem diferente do que é mitra. Mas foi bem difícil encontrar o que é essa tal de mitra. Quer dizer, enfim, um tipo de um chapéu, uma coisa que eles colocavam na cabeça, A Bíblia não explica bem direito como que era, se era quantos, como que era, mas eu tenho quase certeza que não era como um turbante, porque o turbante é um pano bem comprido que os árabes enrolam na cabeça e tal, e a Bíblia não fala nada disso, então dá mais a entender que era uma espécie de chapéu, vamos dizer assim, como se fosse uma cartola, alguma coisa assim, como eu imagino, enfim, alguma coisa de pano que eles colocavam na cabeça. Então essas 4 coisas, roupa de baixo, túnica, que é um vestido, cinto e a mitra, para tentar resumir ao máximo. Novos convertidos e o sacerdócio. Então, por que a Bíblia insiste que também os sacerdotes comuns, que não eram sumos sacerdotes, também tinham que se vestir de um modo específico, de um modo especial? Porque também esses sacerdotes simbolizam os crentes, e significa que também os crentes, também os novos convertidos, eles devem se vestir, ou seja, eles devem ter um comportamento diferenciado. Porque alguns acabam pensando assim, não, ter um comportamento diferenciado, ser uma pessoa honesta, correta, uma pessoa santa, isso é coisa para pastores, Talvez tem pessoas que pensam assim, mas através disso nós podemos ver mais uma vez, claro que o Novo Testamento está cheio de lugares que incentivam todos os crentes a serem santos, mas essa simbologia nos mostra isso também, que também os sacerdotes normais, eles tinham que ter essa vestimenta bonita, que diferenciava eles das outras pessoas, ou seja, também os novos convertidos, os crentes normais, devem, pelo seu comportamento, se diferenciar das outras pessoas. E essas 4 vestimentas, eu peguei e transformei elas aqui em algumas ideias. Por exemplo, essa questão de cobrir a nudez, humildade, seria um símbolo de humildade. A vestimenta, ou a túnica, seria agir e se comportar pelos padrões do reino de Deus. E o cinto, ele é um símbolo de trabalho, que as pessoas usavam o cinto quando trabalhavam, para segurar a túnica, para que não atrapalhasse o trabalho. Então, o cinto é um símbolo do quê? Do serviço, de servir a Deus na igreja. Quer dizer que também os novos convertidos devem se envolver no trabalho da igreja. Essas características são esperadas dos novos convertidos, que também são sacerdotes e devem se comportar à altura. Então a gente vê que todas essas coisas têm uma mensagem muito forte. Mais uma vez, que o Novo Testamento fala tantas e tantas vezes e que muitas igrejas tradicionais acabam sufocando essa mensagem de que cada cristão, cada crente tem uma responsabilidade, tem um dom, tem um chamado, enfim, deve se envolver, Então, a gente volta sempre de novo para o mesmo ponto. Agora, o próximo assunto
que é um pouco mais longo, a vestimenta do sumo sacerdote. Né? Então, foi bom falar da vestimenta do sacerdote, porque vai ficar mais fácil de falar da vestimenta do sumo sacerdote, porque algumas coisas se repetem. Né? Eu vou só falar só do que é especial. Então, a vestimenta do sumo sacerdote, ela, né, era mais especial. Ela servia para glória e ornamento, para demonstrar a dignidade do cargo e a importância de sua tarefa através da suntuosidade da sua aparência. Êxodo 28, 2: E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então, Jesus, a glória de Jesus, é o que? O comportamento dele, o amor dele, a ação dele, o que ele fez de especial, de diferente, de melhor, faz dele uma pessoa especial, é uma glória para ele. Que ele amou tanto as pessoas e demonstrou isso em gestos concretos. Né? Então a vestimenta sempre simboliza isso, a ação, o comportamento. E o sumo sacerdote é Cristo. Então, já que estamos falando do sumo sacerdote, estamos falando o quê? De Cristo. As peças da vestimenta. Descrevemos aqui as peças da vestimenta e sua respectiva importância em ordem de que são vestidas. Então, um pouco se repete do sacerdote normal. A roupa de baixo é a mesma, a túnica também é a mesma, né? Que a Bíblia sempre fala da túnica bordada, mas quando se vai ler, melhor ver que esse bordado é diferente, né, como eu já expliquei, do que o bordado de hoje. Aí depois vem o manto do éfode, que já é diferente do que o sacerdote normal. O que é manto do éfode? Eu escrevi aqui uma espécie de poncho, e o buraco para a cabeça era no centro, era todo na cor azul, com uma borda de tecido para não rasgar, na bainha romãs de lã colorida e sininhos de ouro. Né? Uma espécie de poncho, quer dizer, ajuda um pouco a pensar num poncho, tentar entender o formato desse negócio, mas não podemos pensar demais como um poncho, mas assim como sei lá, como uma blusa talvez, ou uma coisa assim, também, né, diferente, não tinha braços, né, enfim, um pouco difícil. E o outro, número 4, éfode sagrado, uma espécie de colete ou avental. Então, vi que o sumo sacerdote ele tinha umas roupas a mais do que o sacerdote normal. E esse éfode sagrado, a peça de roupa mais exterior da vestimenta do sumo sacerdote, uma espécie de colete ou avental, né, que era um colete que ao invés de ser como hoje os coletes são, ele tinha aqui nos ombros uma faixa de pano, ao invés de ser costurado como uma camisa, vamos dizer assim. Era feito diferente, era um pano aqui na frente, outro pano atrás e juntado com uma faixa de tecido aí nos ombros, né? Enfim, era tudo um pouco diferente, tem que ler com bastante atenção para entender, mas também não é tão importante saber todos esses mínimos detalhes, mais entender a simbologia que eles representam. Era feito de linho finamente tecido com pedras de ônix presas nos ombros. Êxodo 28, 6. E farão um éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Êxodo 28, 6. Então era algo assim extremamente lindo, né? Esse éfode sagrado era, né, sei lá, 100 vezes mais bonito do que as outras peças que eram mais simples, que eram só tecido. E esse aqui ele era feito de várias cores lá bem fortes, né? Azul, vermelho e com fios de ouro e assim por diante. E o éfode era uma vestimenta sagrada, a parte mais visível da vestimenta sacerdotal. Mais tarde, todos os sacerdotes iriam usá-la, um modelo mais simples. 1 Samuel 22, 18. Então, vamos dizer assim, com o passar do tempo, eles também, né, a gente dá para ver que eles já naquela época já não liam tanto a Bíblia,
né? Porque aqui está tudo explicado como tem que ser, e mais tarde, lá na época de Samuel, os sacerdotes normais começaram a usar também esse éfode, só que num modelo mais simples. Até o jovem Samuel usava um. Porém, exclusivamente o sumo sacerdote usava esse éfode suntuoso, de materiais especiais e tal. As cores simbolizavam Cristo: ouro, azul, vermelho, carmesim e branco. Então são as 4 cores que simbolizam bem bastante Jesus, né? Ouro quer dizer a divindade, azul o céu, o vermelho o sangue e o branco a santidade. Então, né, essas cores simbolizam aí Jesus Cristo bem de perto. Esta peça era tão suntuosa que mais tarde foi idolatrada. Josué 8:27. A gente vê como o ser humano, né, ele é cheio de idolatria. Deus mandou fazer esse éfode para colocar no sacerdote, para destacar a importância do sumo sacerdote. E então, em Josué 8:27, narra a história de Gideão, né? Gideão foi um grande herói da fé e tudo, mas no final da vida dele, depois de ter feito aqueles atos heróicos e tudo, ele foi lá e colocou o éfode para as pessoas idolatrarem. Né? Aí nessa hora assim que a gente pega aquele desespero, né? Não, né? Gideão é um grande, né? Faz um negócio desses. Aí a gente vê, né, que todo personagem bíblico, a Bíblia sempre coloca algum defeito, né? Não tem nenhum personagem bíblico, a não ser Jesus, que não tem alguma espécie de falha ou defeito, né? É bom, né, que a gente vê que todos eles eram seres humanos, eram falhos e tudo, e muitos deles vão para o céu, né? Nem todos, mas muitos vão para o céu, né? Então a gente vê que nós também temos falhas e tudo, e o que não impede de a gente ir para o céu, se a gente crê em Cristo. Receber o perdão dos pecados por Jesus Cristo. Esse éfode sagrado, vamos continuar no éfode sagrado, né? Nesse colete, vamos dizer assim. 2 pedras de ônix eram presas nos ombros dos 2 lados, e de cada lado uma pedra engastada em ouro, né? Engastada, tem que pensar nisso, quer dizer, o que é o engaste, né? Você pensa, por exemplo, num anel de diamante ou brilhante, ou coisa assim, então essa pedra ela está engastada, ou seja, ela está ali meio que presa, né? Pelo ouro. O ouro está embaixo, como ele é um metal, então ele prende aquela. E é a mesma coisa aqui, 2 pedras de ônix engastada em ouro. Então, esse engaste de ouro, uma peça de metal, podia ser costurada nas faixas do éfode. E nessas 2 pedras de ônix estava escrito os 12 nomes das tribos de Israel. Ou seja, 6 em cada uma dessas 2 pedras. Temos que tomar muito cuidado para não confundir, porque depois a gente vai ter o peitoral, onde de novo vão ter os nomes das tribos. Então tinha 2 vezes. Uma vez nas pedras de ônix no ombro do sacerdote, que eram só uma pedra em cada lado, e depois no peitoral são 12 pedras, né? Quer dizer, tomar cuidado para não misturar as coisas. Então esse foi o éfode. E aí tínhamos o peitoral do juízo. O que era o peitoral do juízo? Claro, o peitoral já fala, algo que eles traziam no peito, né? Peitoral do juízo trazia no peito e era uma pequena sacola de tecido. Uma pequena sacola de tecido. Isso aí eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Muito tempo. Tive que ler várias e várias vezes os textos para entender. Uma pequena sacola de tecido. Então pensa o quê? Numa pequena sacola de tecido. Sei lá, de uns 20 centímetros de largura por 20 centímetros de altura, mais ou menos. Eles carregavam no peito. E nessa sacola estavam na frente, presas, engastadas em ouro, 12 pedras diferentes, 12 pedras bem diferentes uma da outra. E cada uma dessas pedras tinha o nome de uma das tribos. Por que eu tenho que enfatizar que isso era uma sacola e não apenas um pedaço de tecido? Porque dentro dessa sacola tinha algo. Quer dizer, na frente as 12 pedras, mas dentro da sacola tinha 2 pedras totalmente diferentes,
não tinha nada a ver com essas 12 que estavam na frente, essas duas que estavam lá dentro se chamava Urim e Tumim. Urim e Tumim, que eram duas pedras. Uma, pelo que eu estou lembrado, uma era preta e outra era branca, alguma coisa assim. E por que chama juízo? Juízo, peitoral do juízo, ou seja, da justiça. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, utilizava esse Urim e Tumim como, de um modo parecido como hoje a gente, né, usa os dados. Você pega, joga o dado, vamos ver que número vai dar. Aleatório. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode cair 1, 2 ou 3 aleatoriamente. Quer dizer, ninguém pode tentar prever que número vai cair. Só se o dado estiver, né, estragado, que dá várias vezes o mesmo número. Mas um dado bom, ele sempre dá um número diferente. Isso tem a ver com o quê? Com aleatoriedade, randomização. E a mesma coisa essas duas pedras, Urim e Tumim. O sumo sacerdote, ele, né, como as pessoas vinham para ele, trazendo certos problemas, muito difíceis às vezes, e às vezes eles eram tão difíceis a ponto que o sumo sacerdote não sabia o que falar. Aí falava, então tá, vamos usar o Urim e o Tumim. Fazia uma oração, pedia a Deus, né, Senhor, mostra o que devemos fazer. Devemos fazer a coisa X ou devemos fazer a coisa Y? Fazia a oração, e aí o sacerdote fechava o olho, vamos dizer assim, enfiava o dedo dentro dessa sacolinha e tirava uma pedra. Se fosse preto, é a resposta A. Se fosse branco, é a resposta B, ou vice-versa. Enfim, para você entender a lógica atrás desse Urim e Tumim. Que foi usado também, quer dizer, não Urim e Tumim, mas essa questão de randomização foi usada também pelos apóstolos na igreja primitiva. Uma vez foi usado, e foi, acho que foi antes da descida do Espírito Santo. Se eu não me engano, foi isso. Não, como é que foi? Como é que foi? Eu acho que foi isso. Foi antes da descida do Espírito Santo. Eles precisaram escolher um substituto para Judas. E daí eles ficaram, e agora o que a gente faz? Aí eles lançaram sortes. Então foi algo mais ou menos nesse sentido, né? Como hoje a gente jogaria um dado, né? Vamos dizer assim, temos dois candidatos, qual dos dois vamos tomar, Senhor? Né? Fizeram lá uma oração, se der número par é o fulano, se der número ímpar é o Beltrano. Jogaram o dado, caiu 5, vamos dizer assim, então é o Beltrano, né? Quer dizer, mais ou menos assim. Só que isso depois nunca mais foi usado. Nunca mais, porque depois veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mostra, nos revela o que a gente deve fazer. Então também nunca mais foi usado depois esse sistema de aleatoriedade, randomização. Nunca mais foi usado na igreja. Tá, o número 6, o cinto. Né? O cinto, ele era a última coisa que o sacerdote vestia. A penúltima, né, mas vamos dizer assim, na parte das roupas, era a última coisa. E ele também era feito do mesmo tecido que o éfode. E o cinto, né, como eu já disse, simboliza o trabalho, a responsabilidade, a disposição ao serviço e integridade, né, que Jesus, né, como disse, o sumo sacerdote simboliza Jesus, e Jesus também foi um grande trabalhador. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também trabalho. E Jesus, nos evangelhos, só fala 2 vezes que Jesus descansou. Só 2 vezes, quer dizer, ele não fazia muita questão de descansar. Os discípulos, né, estavam lá dormindo no Getsêmani e Jesus foi lá orar, né? Então Jesus era muito, muito esforçado, muito dedicado ao trabalho. E como Jesus, que é o sumo sacerdote, como ele trabalha, ele espera o mesmo dos outros, dos sacerdotes normais, né? Se o sumo sacerdote é trabalhador, imagina os sacerdotes normais, nós. E, deixa eu ver, a penúltima coisa, a mitra, como, né, nos sacerdotes normais, a cobertura para a cabeça, como dizer, parecida com um pequeno turbante. Parecido, quer dizer, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Cobrir simboliza submissão, 1 Coríntios 11, né? Cobrir a cabeça significa saber que tem uma autoridade sobre a gente.
Então Jesus, né, ele obedecia ao Pai. E nós, como sacerdotes, também temos uma autoridade sobre nós, que é Jesus. Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8. E para terminar, o sumo sacerdote ainda tinha mais uma coisa muito, muito legal, que era a lâmina de ouro. Ou seja, uma plaqueta, vamos dizer assim, de ouro. Uma plaquinha de ouro na frente, na parte da frente da mitra, presa com um cordão azul com a inscrição gravada Santidade ao Senhor, ou melhor, Santo ao Senhor, que significa consagrado ao Senhor, sacerdote de Deus. Este, né, sacerdote pertence a Deus. Interessante, né, que ouro sempre na Bíblia simboliza o quê? A divindade. Então, né, o sumo sacerdote tem na testa o quê? Uma plaqueta dizendo santidade ao Senhor, plaqueta de ouro, né? Ou seja, está falando do quê? Da divindade de Jesus. Que Jesus, né, é ligado a Deus, que Jesus é divino. Bom, vamos comentar mais algumas coisas acerca dessas roupas. Uma delas é a fabricação. Somente artesãos qualificados pelo Espírito Santo tinham autorização para fabricar esses objetos. O que simboliza isso para nós cristãos? Simboliza que a organização do serviço do Senhor, porque sacerdócio tem a ver com o quê? Com o trabalho na obra de Deus. A organização do serviço do Senhor, cargos, vocações e dons, somente pode ser realizado por seres humanos qualificados pelo Espírito Santo para construir a Igreja de Cristo, seguindo com máxima atenção as instruções bíblicas, que Deus tinha, né, dado, as instruções, todos os detalhes, cada roupa tem que ser assim, tem que ser assado. Então essas pessoas que fabricavam essas roupas tinham que fazer tudo extremamente detalhado, obedecendo às ordens de Deus. Então, quem constrói a Igreja de Deus tem que se concentrar muito e fazer a Igreja de Deus exatamente como Deus quer que a Igreja seja feita. Aqui vem o comentário sobre o peitoral do juízo. Né? E como eu disse, ele era de tecido retangular e duplo. Cara, uma sacola, né? Como eu falei, uma sacolinha, quer dizer, duplo. Tá? Claro, para ser uma sacola tem que ser duplo. E então, por isso lá ficava essas pedras, Urim e Tumim. E era fixado no éfode com uma corrente de ouro puro. Era a peça mais chamativa e valiosa, claro, porque tinha 12 pedras preciosas na frente. Então era uma pedra muito chamativa. Ali quando o sol brilhava, né, dava para se ver um reflexo ali muito forte. Né? Só a gente imaginar isso, né? Um objeto ali com 12 pedras preciosas. Isso, com certeza, as pessoas iam ficar lá babando, vamos dizer assim, né? Sobre ele haviam 12 pedras engastadas, e sobre cada uma delas um nome de uma das tribos de Israel gravado. Eram engastadas com ouro e presas ao tecido. Mesmo que hoje não podemos dizer com exatidão de quais pedras se tratava, com certeza podemos afirmar que eram lindas e preciosas. E o que essas pedras simbolizam? Se o sumo sacerdote simboliza Jesus Cristo, as pedras simbolizam o povo de Deus. O nome significa, assim, cada uma das tribos. Então isso simboliza o quê? Simboliza que cada um de nós cristãos, é carregado no peito de Jesus Cristo. Cada um de nós cristãos é lembrado por Jesus Cristo de modo especial. Jesus pensa em cada um de nós especialmente. Que Jesus valoriza os que creem nele de um modo especial. Eles estão no seu peito e eles estão sempre na sua presença. Ele as conhece pessoalmente. Como está escrito em João 10,14, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 14,10. Bem importante a gente saber isso,
A gente pensa, mas tem tantos cristãos no mundo, né? Mas a Bíblia diz que Deus conhece, Jesus conhece cada um que segue a Ele, pessoalmente. 2 Timóteo 2,19a. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19a. Deus conhece a cada um de nós. Jesus Cristo conhece cada um de nós pessoalmente. Uma mensagem interessante que a gente pode ainda pegar dessas pedras preciosas é que pedras preciosas, elas, né, antes de serem lapidadas, antes de serem colocadas ali, engastadas em ouro, elas estão onde? No fundo da terra, na lama. Elas não estão lapidadas, elas são feias, né? Parece que não tem valor. Mas quando alguém, né, o mineiro, reconhece, aqui é uma pedra preciosa, né? Identifica o seu valor, buscou, limpou, lapidou, e assim vieram a ser joias maravilhosas. E é isso que Jesus faz com a gente. Antes da gente conhecer a Ele, a gente era, né, lá tudo sujo, tudo sem valor, tudo cheio de pecado. Aí vai Jesus, busca a gente, né, manda pastores, evangelistas, irmãos atrás da gente para falar do Evangelho, para convidar. E aí, né, pela palavra de Deus, Ele nos limpa, Ele nos mostra que nós devemos buscar a santidade, que nós devemos ser santos, né, e Ele vai nos iluminando, mostrando o que está errado e tal. Então assim Ele vai nos lapidando para nós sermos joias brilhantes. Então Deus ele vê a joia que nós somos, Ele vê em nós joias. E Ele, né, pega a nós e nos dá a Jesus Cristo. Nós somos presentes de Deus para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele viu tanto valor em nós que Ele nos comprou com o seu próprio sangue para nos conduzir a Deus. E para terminar, as santas pedras de sorteio. As santas pedras de sorteio, que é o Urim e Tumim. Êxodo 28, versículo 30, está escrito: Ponha o Urim e o Tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Êxodo 28, 30. Então essas pedras eram usadas para saber a vontade de Deus. Ele orava, né? Arão orava, pedia: Senhor, qual é a tua vontade? É que a gente faça a coisa X ou a coisa Y. E aí ele colocava a mão lá dentro dessa sacolinha e tirava uma dessas pedras, e aí era uma revelação de Deus, considerava uma ordem de Deus, a resposta de Deus. E era utilizado no caso de julgamentos complicados para identificar a vontade de Deus. Antes do Pentecostes, o método ainda foi usado, e depois do Pentecostes até hoje, essa função é realizada pelo Espírito Santo. Então hoje a gente não deve mais fazer isso, né? Quem é que vamos escolher aqui para ser um presbítero, digamos assim? Temos 2 candidatos, vamos lançar o dado, né? Quer dizer, antigamente eles faziam isso, eles oravam, lançavam o dado, né? Mas hoje a gente não faz mais, a gente ora e pede: Senhor, mostra-nos, mostra para toda a igreja, ou coisa assim. Não se faz mais isso, não se usa mais aquele sistema. Então eu vou ler ainda as perguntas que nós logo vamos debater. Número 1, por que os sacerdotes usavam vestimenta especial? Número 2, por que a fabricação dos acessórios sagrados somente devia ser feita por pessoas determinadas por Deus? E número 3, o que simbolizam as pedras preciosas? Glória a Deus. Aleluia.